Olá, estamos de volta para o último encontro de estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo de hoje é o de número 30, Últimas Páginas, e é um capítulo que representa o coroamento de todo aquele trabalho desenvolvido por André Luiz, Hilário e Aulus, ao lado de inúmeros companheiros que as páginas do livro nos foram dando a conhecer. Foi uma semana, como retrata André Luiz, de estudos muito profundos a respeito da mediunidade. Eles tiveram a chance, como nós percebemos e destacamos, inclusive, no nosso último encontro, de se defrontar com várias espécies de mediunidades. Eles não somente identificaram as atuações dos médiuns em grupos mediúnicos, grupos organizados, grupos improvisados, grupos voltados para uma prática séria do que é atividade mediúnica, grupos que a desenvolviam com outros propósitos, mas não sérios, identificaram a mediunidade em situações as mais diversas, no âmbito das casas, nos ambientes como o museu, em bares onde estiveram, de tal forma que o capítulo de hoje vai nos ofertar uma noção muito clara sobre o que eu identifico como sendo símbolos da mediunidade. Muita gente associa a atividade mediúnica a uma questão espírita. E acho que não tem muito sentido que nós façamos essa sintonização tentando particularizar. Desde que há um espírito reencarnado na Terra, nós vamos ter a possibilidade da influenciação. E porque temos a influenciação sob a forma da intuição, sob a forma da orientação direta, etc., os registros históricos estão aí para nos mostrar toda essa gama de oportunidades, nós temos mediunidade. O que o Espiritismo fez, e os espíritas têm o compromisso de manter, é dar à mediunidade um tratamento de seriedade, né? Fazendo com que a atividade mediúnica, desenvolvida na casa ou fora dela, não fuja daquelas questões que estão apresentadas em um livro dos médiuns. Os 4 primeiros capítulos do Livro dos Médiuns nos dão a ideia clara de como Allan Kardec enxergava devesse ser a mediunidade tratada a partir dali. Antes, não havia nenhuma sistematização, mas a partir do Livro dos Médiuns, essa sistematização aparece. Ela não apenas nos diz o que é que deve ser a atividade mediúnica no âmbito do movimento espírita, como ela traz os perigos, os cuidados e as espécies de mediunidade que Kardec conseguiu identificar e catalogar. Era da sua característica um espírito extremamente detalhista. Ele tinha por hábito, já quando jovem, trabalhar com catalogação. Sua estadia em Iverdun, junto com Pestalozzi, fazia com que ele, nas horas vagas, catalogasse plantas. Ele tinha esse interesse de entender, separar, comparar. E quando ele tem a chance de se defrontar com inúmeras manifestações espirituais, ele se preocupa com isso. Vai dos 2 grandes grupos, né?
manifestações físicas e inteligentes, até o particularismo de cada uma delas. E analisa isso. A partir desse momento, a mediunidade para o espírita, tem um conteúdo de muita seriedade. O que o André Luiz nos ofereceu no transcurso desses 30 capítulos foi justamente a possibilidade de ver como os espíritos observam a atividade mediúnica que é desenvolvida. E vejam que eles o fazem dentro da casa espírita, mas também fazem fora. Ele e Hilário têm a chance, a partir das iniciativas de Aulus, de ir identificando manifestações mediúnicas. Perceba que em nenhum momento, ele se preocupa em dizer que está correta a desenvolvida aqui ou ali. Aulus tem essa facilidade de mostrar a ocorrência da influência e como ela é filtrada. Pode ser proveitosamente, como pode não ser. E aí é uma questão pessoal. E isto tanto pode ser em decorrência do comportamento do encarnado, eles estão olhando isto, mas também e particularmente do desencarnado. E as situações que nós vimos, elas mostram uma gama muito grande, mas muito grande mesmo, de confirmações daquela classificação de Allan Kardec. Então a gente vai vendo ali nas narrativas que ele faz, a partir das observações de uma semana apenas, como é que o exercício pode se converter num belo exemplo de serviço ao próximo, mas como às vezes ele se caracteriza como um desserviço, né? Não tendo um conhecimento sobre o assunto, via de regra, o encarnado se sujeita a certas experiências que são tristes, são dolorosas. E o que mais me chocou desde a primeira leitura do livro foi constatar que muitas vezes as experiências prescindem da ciência daquele que está cedendo à influência. Ele não sabe. Alguém imaginava que aquelas pessoas dentro do bar que eles têm a chance de visitar tivessem uma noção de atividade mediúnica? A senhora no museu tivesse noção de atividade mediúnica? Não. Sente-se influenciado. Por quê? Bom, não se sabe. E, de repente, a coisa assume contornos bem diferentes, bem detalhados, como aqueles que estudam e participam de um grupo mediúnico sabem, né? Então, a questão é bem interessante. O último capítulo me parece rico ao mostrar símbolos da mediunidade. É justamente a partir dessa ideia de que é influenciação que nós vamos ver que o capítulo vai nos mostrar inúmeras situações em que, à primeira vista, para nós, não há uma atividade mediúnica como nós a concebemos, pensando na reunião, no livro dos médiuns. Mas o Aulus tem a chance de ir demonstrando, olha, aqui tem o exercício da mediunidade, aqui também tem, e é muito interessante. Eles estão se aproximando da despedida, né? André Luiz está triste, assim como Hilário, porque viram que estavam ao lado de um espírito extremamente lúcido, muito compreensivo, diferente de outros espíritos que André Luiz teve em companhia, que estão no decorrer da obra toda, né? Porque você vê, às vezes, o Aulus rindo, o Aulus brincando com eles, e há instrutores que não têm esse tipo de facilidade de compreensão. Ele é alguém muito generoso, tá? Mas que precisa cuidar das suas tarefas, ele tem outros compromissos, e os compromissos são seus. André Luiz e Hilário terão os deles, e eles estavam justamente se preparando para desenvolver um desses compromissos.
Alguém pediu e eles foram autorizados a prestar socorro a uma criança que estava enferma. Eles estão indo para lá e vão se separar de Aulus, que vai seguir a sua jornada. Não significa que não voltem a se reencontrar, mas o curso estava dado. Durante uma semana, eles puderam observar atividades mediúnicas e colher todas as informações que resultaram no livro que nós pudemos ler. É um livro teórico prático, diferentemente de Mecanismos da Mediunidade, que é um livro teórico, né? André Luiz, em Mecanismos, nós tivemos a chance de estudá-lo juntos. André Luiz, lá, fala do que ele entende pudesse ser traduzido do ponto de vista de conhecimento do que é o intercâmbio mediúnico. Então, são ondas, são captações, são intervenções, são análises que nos permitem comparar as coisas e daí talvez entender a sintonia, a falta dela, etc. Aqui não. Aqui é um curso em que ele vai aos lugares ver o exercício e, consequentemente, descobre as dificuldades, o descompromisso dos médiuns, a ausência de preparação dos espíritos que comparecem sem ter lá noção do que está acontecendo, né? E isso é muito, muito importante para nós que eventualmente temos uma atividade assim. Estava o dia iniciando, né, numa manhã clara, como ele aponta, e eles vão passando quando encontram um homem trabalhando no campo com a sua enxada. Então, alguém extremamente simples que está tratando da terra da forma como é usual na ausência de um maquinário. Tem ele ali a enxada e vai com a enxada limpando, cuidando do terreno. Aulus aproveita para apresentar, então, o primeiro símbolo da mediunidade. É a instrumentação da vida em toda parte. O lavrador, diz ele, é o médium da colheita. A planta é o médium da frutificação. E a flor é o médium do perfume. Então, a mediunidade como instrumentação da vida. E, no exemplo simples, ele encontra 3 coisas para dizer: alguém serve de intermediário para alguma coisa. Quem trabalha a terra, consequentemente, vai colher do fruto da terra, mas não vai conseguir colher se a semente que ele coloca ali não frutificar. Então, nós vamos também ter a semente intermediando algo. E mais do que isso, toda frutificação, como regra, é precedida da florada. E ele, então, vem nos dizer, olha, a flor é sempre a intermediária do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Agora ele define o médium. Olha que interessante, né? Mediunidade é instrumentação da vida, em todo lugar. E o médium? O médium é aquele que filtra os recursos que lhe cercam e vai moldando esses recursos, a manifestação, de acordo com as suas possibilidades. O que Kardec fez ao apontar os inúmeros tipos do exercício mediúnico foi justamente catalogar as possibilidades que ele viu. Então, você tem um médium de efeitos físicos, sim, habilitado para isso, mas tem um médium de efeitos inteligentes. Tem aquele que, através da inspiração,
elabora obras de arte. Tem o outro que, através da inspiração, promove esta ou aquela expressão. Então, é essa forma de identificar a atuação que nos leva a estabelecer os dois comparativos. A mediunidade é instrumentação da vida. Ela é um instrumento, ela permite, em toda parte, nós estarmos identificando a presença de elementos que nos ajudam e que, bem desenvolvidos, vão efetivamente nos enriquecer, ao lado daquele que é o filtro, alguém que dá, mas que também recebe. O que ele faz, ele simplesmente vê à volta, identifica o que é possível e permite que se manifeste. Eles vão e vão encontrar agora uma carpintaria. E na carpintaria, alguém está aplanando uma peça enorme. E lá vem o ensino do Aulus de novo. O artífice, esse que está aí trabalhando a madeira, ele é um médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho, vem o reconforto para a civilização. E é verdade, todos nós somos tributários, né? Devedores do trabalho que nos permite, por exemplo, ter móveis. Qualquer um de nós está acomodado numa cadeira. Se essa cadeira for de madeira, ela foi trabalhada por alguém e nos serve de instrumento. Estamos apoiados numa mesa. Ela também, né, acaba por nos servir. Então, veja como ele coloca as coisas. A devoção de alguém que trabalha com isso e que pode nem parar para pensar, ela é responsável pelo reconforto da civilização. Imagina a gente permanecer de pé, ter que sentar-se no chão, buscar uma pedra para se assentar. Não, nós dispomos do sofá, das cadeiras, a cama que nos acolhe no repouso. Isso é fruto de quê? De um trabalho dedicado. Vai mais, né? Porque ele enxerga uma marmoraria. A marmoraria já identifica um jovem que está usando o cisel, o escopro, como ele apresenta, ferindo uma pedra. Ele está tirando da pedra a sua expressão artística. E ele então diz: eis aí o escultor. Ele é o médium da obra-prima. A arte, diz ele, é a mediunidade do belo. Ele não define o belo, mas usa a expressão com uma letra maiúscula. É assim que registra André Luiz, no sentido, então, filosófico do belo, daquilo que traz atributos capazes de nos maravilhar. Evidente que, se nós pegarmos uma grande escultura, daquelas famosas como a Pietà, nós vamos ver que ela é uma expressão mesmo de algo que assusta pela perfeição, pela riqueza. E imaginar que aquilo era uma pedra bruta, enorme, e o artista, usando da sua criatividade, faz algo de tão imponente, fica bem claro onde ele quis chegar. E ele complementa o raciocínio quando nos diz: através da arte, né, dessa expressão do belo, nós encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Puxa, é dizer que nós poderemos esculpir o belo, compor o belo,
detalhar o belo? Claro, a depender da nossa elevação. Quanto mais nos empenharmos em ser elevados, mais vamos ter condições de propiciar manifestações assim. Então, é muito interessante o caminho que ele vai, porque em seguida se encontra o grupo com pessoas cuidando da higiene pública. Eram empregados que removiam o lixo de uma extensa praça. E ele olha e diz: está vendo os varredores? São médiuns da limpeza. E é verdade. Como é que o ambiente vai estar limpo sem o serviço destas pessoas que a ele se entregam? Nós gostamos de usufruir um lugar limpo, mas ele não se auto-higieniza. É preciso que alguém faça esse trabalho. No âmbito de casa, todos nós gostamos do ambiente organizado e limpo, mas ele não funciona automaticamente. Alguém vai ter que estar lá e vai, estando lá, propiciar essa limpeza. Daí o cuidado de quem usa sem ter que providenciar a limpeza, que preserve, para que o esforço daquele que organiza e limpa não seja em vão. Eles passam ao lado de um tribunal, um fórum, e ele vai de novo dizer: aqui nós temos o juiz como médium das leis. Ele vai conhecê-las e aplicá-las, para nos dizer, então, todos os homens, em suas atividades e profissões, atividades, profissões e associações, são instrumentos das forças a que se devotam. E aqui, então, nos dá a ideia mais clara. Nós somos cercados e operamos forças. Agora, de que jeito nós fazemos isso? Porque pode ser que não traga o resultado esperado. É por isso que ele complementa o raciocínio. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram. E, a partir desses ideais, desta inspiração que temos, nós atraímos elementos invisíveis que nos rodeiam conforme a natureza dos sentimentos e ideais de que nos nutrimos. Então, dize-me quem és e eu direi quem te acompanha. Dize-me quais são os seus propósitos e fica fácil identificar os espíritos que vão acorrer em teu auxílio. Porque aquele que não tem a elevação como meta, que entende que pode efetivamente não ter o cuidado necessário nas ideias que tem, nos pensamentos que nutre, nos sentimentos que exterioriza, efetivamente vai cercar-se, vai ser cercado de espíritos com o mesmo propósito. Então, é muito importante ter propósitos superiores. Ainda que nos faltem recursos para desenvolvê-los, porque o nosso estágio evolutivo não é daqueles espíritos que já têm uma noção mais ampla a respeito do que são e do papel que lhes cabe, como Aulus particularmente nos exemplificou, nós temos já informações que nos permitem manter uma boa sintonia vibracional. O detalhe é, nós conseguimos mantê-la? Nós nos esforçamos para mantê-la? Porque, via de regra, não. E aí a pessoa apresenta queixas, reclamações. Puxa, parece que as coisas não dão certo para o meu lado, parece que nada acontece de positivo. Mas qual é a sua postura? Ah, eu não estou nem aí para as coisas. Então fica complicado.
né? Porque os bons espíritos acorrem. O livro nos mostrou inúmeros exemplos de concurso, de ajuda, e espíritos estando encarnados ou não, porque nós os vimos todos. Essa ajuda, esse doar-se, pressupõe, para ser percebido, recebido, que nós guardemos a melhor sintonia possível. Então, nós temos que ter, como ele diz aqui, ideais superiores, não inferiores, porque a nossa forma de pensar, né, aquela qualidade que representar o nosso pensamento, ela vai fazer com que estejamos envolvidos por aqueles que pensam da mesma forma. Então, para buscar melhores níveis, eu preciso também ascender. Eu não posso querer continuar fazendo e pensando da forma como eu sempre fiz e, com isso, imaginar que vou mudar de patamar evolutivo. Não há espaço, não é racional pensar assim, né? E nem basta ao conhecimento espírita certos preceitos que talvez nós já tenhamos tido, que é o da prática de certas atitudes, certos rituais, certo? Não tem muita lógica, porque esses rituais, essas práticas, consomem um número pequeno de horas na semana, muito pequeno, né? Ainda quando a pessoa é dedicada. Nas horas do dia não passa de 1h30, e não são todos os dias. É dizer, então perceba que na proporção do tempo disponível para cada um de nós, 24 horas na contagem que temos como padrão, em cada dia, 1 ou 2 horas por semana não pode representar nada no sentido de mudar. Pode ser, sim, e é o que a gente espera, o momento de nos relembrar dos compromissos, mas que a gente vai desenvolver nas 24 horas dos dias remanescentes até o outro encontro. Então, aí tem sentido, aí tem lógica, mas eu preciso ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu não posso apenas desejar. E sendo melhor, as companhias serão efetivamente muito, muito melhores. Nós teremos condições de ajudar. Hilário e André Luiz chegam, então, ao ambiente para o qual eles se destinavam. Eles estavam ali para atender a uma criança doente, né? Ingressam e, quando pensam que Aulus partiria, ele os acompanha. Não perde a chance de dar mais uma lição, nem de ser útil, como efetivamente as suas observações se converterão. Ele ingressa junto com eles no ambiente e eles se identificam ali. Um senhor maduro, uma esposa e 3 crianças que estavam à volta de uma mesa tomando café. É o início da manhã, estavam ali. Ao lado da mesa tinha uma poltrona, que ele descreve como sendo larga, e um menino abatido e pálido que reclamava a assistência de André Luiz e de Hilário. Certamente, não está escrito aqui, mas já esteve em outros livros da mesma série, alguém pedira com muita insistência o amparo espiritual. E vejam vocês, ele não falha. Basta que você peça. Jesus nos recomendou isso. Se você pedir, e pedir com fé, você vai ser atendido. Você será atendido. Então, havia uma criança enferma. É evidente que poderia levá-la ao médico, etc. Nós não sabemos as condições. E o ano do livro não sugere um serviço público de saúde da forma como nós o temos hoje.
Certamente os pais rogariam aos espíritos ajuda, a Deus que os amparasse, mas iriam procurar o tratamento médico. O fato é que eles estão ali para prestar ajuda para aquela pessoa. Então, basta que a gente peça. E bons espíritos acorrem, vêm em ajuda. Evidentemente, não podem inverter as nossas provas, porque isso seria derrogar as leis divinas, mas podem nos ajudar a suportá-las. E é aí que está o amparo espiritual, não afastando de mim o problema. É muito comum, quando a gente conversa com pessoas que estão passando por situações aflitivas, de desequilíbrio pessoal, de desequilíbrio da saúde, de certos problemas de índole moral, que elas querem passes de mágica. Né? Olha, eu queria ficar bom, eu queria que isso resolvesse. Tá, legal, isso é tudo ótimo. E é possível. Porém, qual a sua parte? Como é que você está compreendendo isso? Não, eu não posso compreender, não posso aceitar. Não... Então, veja, a partir do comportamento que temos, nós podemos esperar o tipo de auxílio que será prestado. Agora há pouco ele falou, tem ideal superior. Então, olha, eu quero efetivamente passar por esse problema sem reclamar. Eu quero passar, enfrentar e, se possível, voltar a ter a minha atividade normal. Eu quero, superando essa diversidade ou independentemente dela, continuar a ser útil. E é evidente que o amparo vai chegar. O amparo vai chegar. Aquele quadro que estava ali na frente deles, do pai, da mãe e dos 3 filhos, com o menino doente, faz com que o Aulus aproveite para dar a última lição. É mais um símbolo de mediunidade. Ele diz: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Aqui a gente tem que parar. Tem que parar porque a lição é profunda. O que é a família consanguínea? Ela não é a família espiritual, necessariamente não. Mas ela serve a propósitos. E ele elenca 4 propósitos. Veja que a conjunção final, né, não é, ela é alternativa, ou o que significa que a gente pode ter, num grupo assim, a evolução, aproximação de almas afins, evoluem, vão encontrar, do ponto de vista da afinidade, o mecanismo da evolução. Reajuste. Opa, já mudou. Porque reajuste significa atrito. Reajustar é voltar a ter um certo ajuste que se perdeu. Ninguém reajusta o que está funcionando direito. Se está funcionando direito, a gente evolui. Mas se eu preciso do reajuste, eu me deparo com pessoas no ambiente familiar com as quais eu não terei simpatia. E em relação às quais certamente tenho débitos, como elas podem ter comigo. E isso torna a convivência atritosa. Difícil, é-nos necessário o reajuste. O reajuste. É óbvio que isso pode ser atingido por ambos. Entretanto, como não respondemos por ninguém, exceto nós mesmos, o que mais importa aqui é o nosso ajuste. Então, a maneira como nós encaramos essa dificuldade de ter um pai que nos oprime, uma mãe que não nos conforta, um irmão com quem nos damos mal, um filho de quem recebemos pedradas, você tem ali a chance de reajustar.
E por que que isso nos ocorre? Porque atingimos um nível evolutivo? Não, é exatamente diferente. Porque não atingimos o nível evolutivo necessário, que a gente precisa do reajuste. A primeira porta que ele apresenta, perdão, é a da evolução. Então, a família está junto e evolui. Puxa, que coisa bonita. Mas não, a família está junto e se reajusta. Depois vem ele. A família está junto e se aperfeiçoa. Mas já vamos ler a última para você ver a oposição. Se santifica. Aperfeiçoar-se não é santificar-se. A santificação é uma mudança de patamar evolutivo realmente séria, porque aquele que consegue dar mostras de que a sua postura mudou de patamar, ele é alguém capaz de renunciar, de aceitar, de compreender. Ele não está só aperfeiçoando, ele está num patamar bem diferente. Então, veja, 4 linhas, cada uma delas mostrando um alto e um baixo, para que a gente veja que as famílias representam exatamente essa oportunidade. Então, nós voltamos ao lado de elementos que nos ajudam, mas também voltamos ao lado de elementos que não nos ajudam, que até vão atrapalhar bem a nossa jornada. E o que fazer? Mais atrito? Não. Mais atrito não vai nos conduzir a nada. Jogar isso tudo fora? Também não, porque aquela oportunidade que nós perdemos talvez não seja apresentada na bandeja mais à frente. E aí, qual é que é a saída? Ter que encará-la. Então, o nosso comportamento precisa ser o comportamento de quem compreende isto. Ele concentra agora a sua atenção no papel dos que desenvolvem no grupamento familiar as funções de pai e filho. E de esposos, perdão, não pai e filho, de esposos. E ele diz exatamente no sentido de que, quando nós nos associamos a alguém em matrimônio, nós temos a chance de cursar uma escola de amor e trabalho, honrando os vínculos que todos temos com a harmonia universal. E, ao nos unirmos a uma outra pessoa, nós servimos de médiuns da própria vida, porque a união de 2 pessoas pode permitir a materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, que serão, naquele conjunto, os filhos e os irmãos. Então, tanto pode o casal ter a companhia de amigos, como também pode ter de adversários. Se a gente vê o quadro das famílias e às vezes da nossa, consegue estabelecer isso com uma facilidade imensa, imensa. É a mediunidade da própria vida. Então, o casal, entendo a oportunidade de permitir o regresso de alguém, tem diante de si o amigo ou o adversário. Também quem adota, também quem acolhe, pode ter junto a si o amigo ou o adversário de ontem. É, como ele diz, a oportunidade de exercer o sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra. Porque através da paternidade e da maternidade responsáveis, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza.
Então, ao permitir que nós pudéssemos trazer a companhia de espíritos em relação aos quais temos créditos ou débitos, a providência nos dá uma chance valiosíssima. E ele mostra aí, então, a concretização da mediunidade da vida. É por isso que os espíritos, quando analisam a maternidade, a colocam num patamar diferenciado de caridade. A lei é de justiça, é de amor e é de caridade. A mais fácil das três é a justiça. Tanto que eles anunciam a justiça em padrões que, filosoficamente, o homem já havia conseguido entender. É o dar a cada um o que é seu. Isso é justo. Então, eu não tenho que ter nada de ninguém, da mesma forma como vou trabalhar para que as pessoas não tenham, não queiram, não se apossem daquilo que me pertence. É óbvio, todos entendendo que não temos nada, somos apenas depositários, mordomos de coisas, de direitos, de bens que estão aqui e aqui permanecerão, pertencem a Deus, porque na verdade tudo tributa a Deus. Não é assim que ele se referiu à arte, ao mármore, à madeira, à lavoura? É Deus, a providência divina, que nos dá chance de operar para que nós possamos nos enriquecer do ponto de vista da inteligência e crescer na medida em que formos pessoas desapegadas, porque aquele que se apega não cresce. Ele acaba entendendo que o que o cerca é dele. E, na verdade, isso é um equívoco imenso da nossa parte. O que nos cerca não nos pertence, pertence a Deus. E assim como tivemos a chance de ter aquilo à nossa disposição, vai chegar o momento em que essa disposição terá que ser devolvida, porque nós não levamos nada, exceto as boas obras. Olha Jesus de volta. Você quer acumular tesouro? Quero. Acumule os tesouros na realidade espiritual. Lá, traça não corrói, ladrão não rouba, nada destrói. E que valor é esse? Bom, a justiça era o primeiro, o amor, a materialização do segundo, a caridade. É a caridade que representa tesouros acumulados. Porque é quando a pessoa não pensa em si. E a caridade mais simples talvez seja aquela que nós nos preocupamos em praticar, que é dar a quem não tem daquilo que também não é nosso. Então, quando a gente acumula e vai repartir, no limite está devolvendo aquilo que já não era para estar conosco, né? Porque muitas vezes está só acumulado, não está produzindo o que precisaria produzir. Então, vejam como é lúcida a questão, como os espíritos a colocam, a caridade, porque logo em seguida vem o estudo da perfeição moral. Então, veja, é na prática da caridade. E eles colocam a maternidade, então, como essa renúncia. Ele reforça isso agora. Além do lar, quer dizer, fora do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores do título de pai e mãe, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. O ser pai é efetivamente o exercício de uma renúncia. O ser mãe, idem. A gente acaba abrindo mão de várias
coisas que entendia oportunas, preciosas, para quê? Para que as oportunidades cheguem àqueles que estão conosco. Nunca nos esquecendo de que podem ser eles mesmos credores, mas também podem ser devedores. Daí o papel da educação, né? A educação é um mecanismo que cabe à família ofertar ao espírito que chega, que retorna para uma nova experiência. E essa educação não se confunde com a instrução. A instrução o sujeito vai obter no banco escolar. A educação vem do exemplo. E nós temos, então, aquela questão sempre a preocupar. Mas e se o pai foi um exemplo? Se a mãe foi o exemplo? E o espírito que está na condição de filho não o segue? O problema é só dele. Nós só teremos culpa no cartório, para usar uma expressão velha, mas que resolve para a gente compreender rapidinho, se não tivermos dado o exemplo. Então, eu não posso cobrar do meu filho comportamentos que eu não tenho. Eu não dei o exemplo. Né? Olha, você nunca pode fazer isso, tá ok? Tá. E você faz. Quer dizer, não dá. Não bate. É nessa hora que, então, fica evidente que o exercício da atividade de pai e de mãe são furados. O sujeito até está ali porque não tem como fugir. E existem os que fogem. Mas, tendo estado ali, ele tem um compromisso, é ser o exemplo. Então, tudo aquilo que ele pensar em enunciar, precisa, antes de tudo, vivenciar. Porque, ao vivenciar, aqueles que o observam vão encontrar um mecanismo para poder seguir o que tiveram de exemplo. Mas e se não quiserem, se mostrarem rebeldes, a questão diz respeito a eles. Nós não temos como responder pelos outros. O que nós temos que fazer é cumprir a nossa parte. Ele fecha o raciocínio dizendo que a família é uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Olha que coisa bonita, né? A família é essa reunião de serviço espiritual, em que uns se doam em favor dos outros, e todos se amparam, de tal forma que nós estamos melhorando os nossos corações, nossas almas, nossos espíritos, para a imortalidade. Na imortalidade estarão as famílias espirituais, que podem não ser as consanguíneas, claro que sim. Mas existe uma grande chance de que a consanguinidade nos torne, em relação aos que não gostavam de nós ou nós não gostávamos, amigos, porque fomos capazes de nos esquecermos para servi-los, para ajudá-los. E aquelas mágoas que eles eventualmente tinham serão convertidas agora em preces. Eles agradecerão aquilo que nós estamos fazendo por eles, como nós seremos gratos pelo que fizeram por nós. E isto, se nossos pensamentos, se nossas ideias se convergirem para propósitos que se assemelhem e sejam superiores, afinidade espiritual além daqui. Nazil, mas e se forem inferiores? Afinidade espiritual além daqui. É a afinização dos ideais superiores ou inferiores que torna a cada um próximo de outro. Ele fecha o raciocínio e deixa uma lição que vale a pena anotar, né? A última frase, que é a frase da despedida dele, porque ele mais não dirá,
exceto no sentido de portar-se, não, palavras dele nós não ouviremos mais registradas por André Luiz, quando ele diz: quem caminha com responsabilidade não deve esquecer as horas. Olha que valorização do tempo. Ele está indo embora, então diz: olha, acabou, vim aqui, fiquei com vocês e não vou ajudar, estou indo embora, o serviço é de vocês, não é meu. Agora, quem caminha com responsabilidade não pode esquecer o valor das horas, né? E vai até a praça, onde ele fixa o céu e pede, então, a André Luiz que faça a prece. Interessante porque as obras de André Luiz têm o hábito de terminar com uma prece feita por alguém muito elevado. É o mentor, é o ministro, é o dirigente. Agora não. Ele se volta para André e diz: André, faz a prece. E o André faz uma prece que é uma prece de obrigado por ter conhecido o Aulus. Obrigado por ter conhecido esse espírito que tanto bem nos fez. Ela é bonita demais, a prece. E ele termina dizendo: olha, eu só faltei pôr o nome dele, porque é para ele que eu estou dizendo isso. Eu estou agradecendo a Jesus pela companhia de um espírito assim. Diz o André Luiz: Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Olha que bonita a frase. Que nós sejamos dignos de conviver com espíritos assim, que espalham a verdade e espalham o amor. Quer dizer, não criam ilusões e efetivamente nos amam, se interessam por nós. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Aquele que ampara é digno de merecer acréscimo. Por quê? Porque ele está fazendo algo em benefício do outro. Então, que sejam cada vez mais sábios, que sejam pessoas cada vez mais preparadas, porque elas ajudaram a preparar outros. Elas estão trabalhando em favor dos outros. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos e distribuem em teu nome, Jesus, a esperança e a paz. São pessoas que efetivamente precisam de ajuda, porque elas não pensam em si, elas estão preocupadas com o bem-estar dos outros, com o crescimento dos outros. Então, puxa vida, esse desinteresse delas as faz carecedoras justamente dessa ajuda de natureza espiritual. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhe devemos. Veja que a coisa vai não crescendo, né? Vai mudando e vai trazendo-nos também um compromisso. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade favoreça a nossa renovação. Indisciplina e orgulho. Dois problemas que nos afligem a jornada evolutiva. Não nos deixeis confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Ele externa aqui toda a gratidão
que sente por Aulus e que nós sentimos por ele e por Laurus. Porque, afinal de contas, o diálogo mantido entre eles e com a participação enriquecedora do Hilário foi para todos nós, no transcurso destes meses que nos uniram no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, algo de quem nós temos que ser gratos, porque isso nos trouxe benefícios. Passamos a ver muitas questões de uma maneira mais lúcida. Significa que há aí a palavra final? Não, não, não. Mas significa que há muito aprendizado e que há possibilidade da gente entender as coisas de uma forma bem diferente, bem mais adequada do que talvez tenha entendido até aqui. Ele diz, eu acho, né, que o Aulus sabia que aquela prece foi feita em agradecimento a ele, porque ele foi grande demais nos ensinos que nos deu. Eu não quis pronunciar-lhe o nome, né? Não quis pronunciar-lhe o nome, não quis dizer que eu estava fazendo isso, porque seria desrespeitá-lo. Ele não rogava absolutamente nada para si, ele estava ali para servir, né? E André Luiz, então, registra que, com os olhos úmidos, desde o início, ele estava, assim como Hilário, extremamente emocionado. O dizer tchau para um companheiro assim, que num espaço tão curto de tempo nos influencia tanto, nos ajuda tanto, não é fácil. Mas o companheiro tem as suas tarefas. Ele arrumou lá um tempo, esteve ao lado deles, ajudou-os tanto quanto pôde, do início à despedida. Vejam que ele termina ensinando, termina mostrando. Ele faz nessa simbologia da mediunidade um novo descortínio para nós, porque a gente foi se acostumando a ver as expressões de manifestação da mediunidade no comparativo com o que está em O Livro dos Médiuns, porque era assim que Kardec buscava nos aclarar. Esse livro começa com o nome de Guia dos Médiuns e Evocadores, e era muito simples. Quando ele se converte em O Livro dos Médiuns, ele se enriquece na teoria, mas também na observação, e nos convida a prestar atenção como as coisas funcionam. Agora a gente tem um curso intensivo que vai mostrar como é que se desenvolve a obsessão, por que ela não para quando alguém reencarna, por que os espíritos que não nos perdoaram continuam a nos cercar, porque a nossa evolução não aconteceu. Não aconteceu. Então, se a gente imagina só na presente existência quantos comprometimentos criou em razão das nossas ações, sabe que isso pode ter sido igual ou até mais grave em reencarnações anteriores. E gera isto para nós uma necessidade imensa de mudar, de mudar. Deixar das práticas que não nos levam a outra coisa, senão uma nova reencarnação, a novos embates, a novos comprometimentos, e passar a pensar em reencarnações que nos resgatem, que nos façam avançar em termos não apenas de conhecimento, isto não resta dúvida, mas em termos de prática do bem. O Aulus não diz absolutamente nada, mas resplandece ali, naquele momento, a sua condição evolutiva, né? Ele trabalha o seu perispírito de maneira a seguir. Dá neles um abraço e parte. E André Luiz, com uma simplicidade única, diz: como duas crianças, eu e o Hilário ficamos ali chorando, em mudo reconhecimento por tudo aquilo que ele nos fez.
e, vendo, percebemos ao longe o seu vulto se apagar. O que fazer? Bem, eu me relembrei do episódio que se narra a despedida de Jesus, daquelas mais de 500 pessoas, como registram os apontamentos evangélicos, quando ele se mostrou a elas coletivamente da última vez. Ficou ali e elas em seguida descobriram que não podiam continuar ali, porque ele voltava para o reino que nos prometeu podemos alcançar um dia graças ao nosso esforço, que é o reino celeste, mas aquelas pessoas partiram para enfrentar as suas tarefas. Os dois, na hora, se lembram disso. Nós temos uma criança lá para amparar. Nos deram essa tarefa, vamos tratar de cumpri-la, porque assim nós estamos demonstrando a capacidade de entender o grande futuro que espera cada um de nós, na medida em que evoluímos, e que esperamos seja o futuro daqueles que nos cercam. Ninguém terá o passo apressado a não ser por si próprio. Nada nos fará mudar de patamar evolutivo que não o nosso esforço, que não o nosso empenho. Daí porque é muito importante ter lições assim, de espíritos que conhecem e se dispõem a orientar aqueles que ainda não conhecem, mas propiciando-lhes as experiências, ouvindo-lhes as colocações, para que o aprendizado seja efetivo. É a síntese do livro que a gente termina agora. 30 lições, foram 31 encontros, porque no primeiro nós fizemos o apanhado geral da obra e analisamos o prefácio, que é uma postura que a gente sempre adota, né? Ler aquele que apresenta o livro e por que ele nos apresenta. Se a gente voltasse ao prefácio de Emmanuel agora, entenderia toda a preocupação que ele teve ao nos chamar a atenção. Porque nos domínios da mediunidade, significa exatamente perceber que a interferência mútua dos que exercem a tarefa dentro do ponto de vista espírita, mas de uma maneira em geral de todos nós, aí o todos somos médiuns, é muito evidente. Nós vivemos em intercâmbio permanente, porque pensamos, porque agimos e convivemos ao lado de pessoas que estão encarnadas ou mesmo desencarnadas. Cabe-nos bem aproveitar esse intercâmbio para a nossa própria jornada, aprendendo, quanto nos seja possível, para poder efetivamente fazer a reencarnação ser melhor do que outras que já tivemos a oportunidade de ter. Agradeço muito a sua companhia ao longo de todos esses encontros e te convido para que no próximo ano possamos estar juntos. Nova obra, novos estudos, ainda não sei por onde iremos, mas o fato é que, se nos for possível ter saúde, gostaríamos de ir. E contar com você, nossa, faz um bem danado. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.